com notícia em primeira mão, apuração exclusiva da jornalista Rafaela Moron sobre aquela licitação do programa que visa estabelecer ali atendimento ao público paranaense, mas que teve alguns entraves judiciais por possíveis irregularidades na licitação. É que mesmo com os questionamentos na justiça, o governo do Paraná está avançando com a licitação, que é bilionária, e ela cria as centrais de atendimento ao cidadão, reunindo vários serviços públicos em um único espaço. O certame está acontecendo pelo Executivo, que pretende escolher então uma empresa para ser a responsável por esses 20 pontos de atendimento físico. Esses pontos vão oferecer serviços variados em 20 cidades diferentes do Paraná. O contrato seria de 5 anos com possibilidade de renovação. A ideia do governo é concentrar vários serviços como o Detran, Agência do Trabalhador, Procon, tudo no mesmo lugar. E ontem foram abertos os envelopes com as propostas de 2 grupos empresariais, o consórcio Six Citizens Experience e o grupo Cidadão Paranaense. O grupo Six teve o menor valor de atendimento por pessoa, de R$ 27,07, fechando a proposta geral em cerca de 871 milhões de reais. Só que o vencedor da licitação ainda não foi declarado porque ainda precisa aquela etapa de verificar os documentos, que aí deve durar em torno de 15 dias. De acordo com o edital, a contratação será feita por até 950 milhões e 600 mil reais. O processo é alvo de questionamento no Tribunal de Justiça do Paraná. Em outubro, a Justiça, que ainda não se posicionou de forma definitiva sobre esse assunto, chegou a suspender o edital por supostas irregularidades. O desembargador Rogério Etzel acatou o pedido de uma empresa que apontou possível limitação à concorrência. No despacho, o magistrado indicou 3 supostas ilegalidades relacionadas à restrição de competitividade, é o tal do direcionamento de edital, e mencionou um relatório do Tribunal de Contas que teria encontrado indicações aí de um eventual sobrepreço de 6.000%. Diante dos apontamentos, o governo do Paraná fez ajustes no edital. O procurador-geral do Estado, Luciano Borges, e também o procurador do Estado, Ramon Santos, informaram para a Justiça que o documento original teve, abre aspas, modificações pontuais que esvaziaram em larga medida a pretensão exposta, fecha aspas, dos argumentos que estavam travando a licitação quase bilionária. Agora, enquanto o governo toca o processo, o Tribunal de Contas ainda aguarda uma manifestação do Estado sobre os problemas apontados, assim como o Tribunal de Justiça espera a nova manifestação da Procuradoria-Geral do Estado. Por nota, o Tribunal de Contas do Paraná reforça que o procedimento de licitação pode ser suspenso em qualquer momento de sua realização. Os 2 grupos empresariais que participaram da licitação foram procurados, mas não retornaram até o momento. E o Tribunal de Justiça afirmou que não comenta processos em andamento. Por nota, o governo do Paraná informou que as centrais de atendimento ao servidor e ao cidadão são um programa inovador no Estado. Além disso, ressaltou que o edital foi construído em parceria com a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, da USP. O Executivo ainda reforçou que uma das grandes vantagens desse programa é a economia dos cofres públicos ali, centralizando então os serviços de uma maneira muito mais prática e segura. A Secretaria Estadual da Administração e Previdência está atenta à solicitação do Tribunal de Contas e disse também que vai responder tudo dentro do prazo estabelecido. Na nota aqui a gente vê que o governo do Estado fez uma defesa ao projeto, mas não necessariamente pontuou ali essas irregularidades que foram trazidas tanto pelo Tribunal de Contas do Estado quanto pelo Tribunal de Justiça. Rafaela Moron, você que está em cima desse caso desde o início, inclusive avaliou e apurou num primeiro momento e trouxe com exclusividade para a gente as informações com essa licitação praticamente bilionária. Explica para a gente melhor aqui o que está acontecendo. Significa que o edital ainda está suspenso pela Justiça, mas o governo do Estado está tocando mesmo assim? Lá na frente isso tudo não pode ser anulado? É isso, Bia. Inclusive, é fascinante observar como o governador do Paraná e o governo do Paraná especificamente, né, vão tocando aí esse projeto, esses planos, independente do que as instituições têm a dizer sobre eles. Quer dizer que tem problemas? Essencialmente, não. Mas também não há segurança das instituições de que está tudo bem em relação aos questionamentos que foram apontados, né? O Tribunal de Contas vai fiscalizar
A gente vai descobrir no final. Vai ter decisão da justiça travando, derrubando, com algum entendimento divergente do governo em relação a essa licitação? É um dia de cada vez. Mas o governo tem pressa e evidencia isso, né? Inclusive, já manifestou que não existem ilegalidades. É preciso dizer, negou valores estranhos, a questão do direcionamento, todos esses questionamentos aí cabeludos, né, que foram surgindo em torno dessa questão. Mas acelera, põe o pé no acelerador para garantir aí a escolha dessa empresa que vai tocar a proposta. E veja, o projeto em si é muito bom. Tem ali a sua essência, sem dúvida, relevante. Ninguém está questionando o mérito dessa proposta, né? Facilitar o acesso do cidadão aos serviços públicos é sempre bem-vindo. Não ter que ir em 3, 4 lugares para resolver questões, você vai ao mesmo ponto, encontra lá Detran, Procon, Sanepar. É excelente, é mais ou menos um recorte do que a gente tem como Rua da Cidadania aqui em Curitiba. Funciona muito bem. A questão é o como, né? Porque essa pressa, enquanto não há um posicionamento endossando que realmente está tudo ok com o edital, que você pode tocar, ela causa naturalmente um estranhamento, né? Transparência, questão de moralidade, responsabilidade, respeito às instituições também não podem ser ignorados, né? Dá a impressão, portanto, que estamos vivendo ali tempos diferentes, né, entre a apreciação desse edital e desse andamento de escolha, porque eu destaco, o valor é altíssimo, é quase bilhão que a gente está falando, não é todo dia que você encontra uma licitação assim. Então, o governo, nesse tocante, vem trazendo a informação de que está tudo certo, só falta um detalhe: a Justiça e o Tribunal de Contas que fiscalizem concordarem publicamente com isso. Olha, Rafa, é importante a gente ficar de olho nessa licitação, não só pelo valor dela, também tem a questão do serviço que você bem pontuou. É interessante para o paranaense ter um único lugar em que você resolve todos os problemas, né? Não só, às vezes você tem um problema com o governo federal, às vezes com o governo municipal, uma certidão, enfim. É um bom projeto. Agora, chama de fato a atenção essa pressa, né? Porque um primeiro edital saiu e aí o Tribunal de Contas veio e apontou aí um sobrepreço de 6.000%. Nós estamos falando de 6.000% de sobrepreço. Ou seja, um valor era para custar X e no edital previa 6.000% acima. Não é uma inconsistência de um edital, é um apontamento de um sobrepreço muito relevante. E aí o governo, o Tribunal de Justiça endossa esse argumento do tribunal, suspende esse edital e aí o governo rapidamente corre e faz outro. Não há nenhum problema em correr e fazer outro. Agora, e se daqui a pouco, passada a licitação, o Tribunal de Contas se debruça novamente sobre esse novo edital e acha uma irregularidade? O que vai acontecer? O Tribunal de Justiça vai ter que suspender novamente. Só que aí nós vamos ter já uma empresa vencedora de uma disputa. E aí você cai naquela questão da insegurança jurídica. A empresa vai ganhar, esse consórcio não é aqui do Paraná, é de fora. Essas empresas vão ganhar essa licitação e podem ter o serviço adiado, o início do serviço adiado, porque o Tribunal de Justiça ou o Tribunal de Contas vai suspender caso haja qualquer irregularidade nesse novo edital. Então, seria bastante prudente se o governo encaminhasse esse edital ao Tribunal de Justiça e também ao Tribunal de Contas, esse novo edital, para que fosse feita pelo menos uma análise preliminar. Porque você aponta um sobrepreço de 6.000% no edital e logo depois apresenta outro e já põe a licitação no mercado, se houver novamente um novo erro nesse edital. Erro, para a gente falar aqui num termo mais simples, né? Porque sobrepreço de 6.000%, não acredito que tenha sido só um erro de digitação. Então, o que está em jogo nisso aqui? Uma licitação de quase R$1 bilhão. Eu estava fazendo as contas aqui, Rafa, enquanto você estava comentando, são 950 milhões. 950 milhões para o contrato de 20 pontos de atendimento, né? E durante 5 anos. Isso aqui dá uma média de quase R$800 mil por mês. E 5 podendo renovar, inclusive, por mais 5. Então nós estamos falando aqui de R$800 mil por mês para um serviço de um poupa-tempo que vai ter são 20 cidades em que o cidadão vai poder ir lá. Só que nós estamos falando de R$800 mil por mês.
podendo chegar a 1.600.000, como a Rafa agora falou, que pode ser renovado por mais 5 anos. Então, acho que seria prudente do governo, pelo menos, aguardar um aval desse novo edital por parte do TJ e do TC, para a gente não ver um consórcio de empresas vencendo uma licitação e não levando, e aí no final das contas quem vai sair prejudicado é o próprio cidadão, que não vai ter esse serviço à disposição. Para o ouvinte que está chegando agora, só para reforçar que a informação que a gente traz em primeira mão é sobre o avanço da licitação do governo do estado, mesmo com uma suspensão dela pelo Tribunal de Justiça do Paraná. A Justiça entende que essa licitação não pode avançar, o governo do Paraná está avançando com ela sob o argumento de que fez algumas modificações. E a licitação, ela é para aquele serviço que já existe, por exemplo, no estado de São Paulo, com o nome Poupa Tempo. A criação de centrais de atendimento em 20 cidades diferentes do Paraná, que vão concentrar serviços, por exemplo, como o Detran, a gente imagina aqui Sanepar, outros que estão no braço do governo do estado para, de certa forma, facilitar o acesso da população sobre esse serviço. E nesse assunto já tem muita gente mandando mensagem. É importante aqui a gente sempre lembrar que o ouvinte, que o internauta faz parte da construção desse jornal. A opinião de vocês aqui não é mero convite, não. É necessária, é importante. O Douglas Rodrigues chamou atenção para esses 6.000 de sobrepreço que teriam sido apontados pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná. E o Marco Antônio Macedo disse: por que criar essas agências gerenciadas pela iniciativa privada, ao invés de, por exemplo, ele está sugerindo aqui deslocar funcionários dos órgãos em questão, como o Sanepar, como o Detran, para fazer um atendimento relacionado ali aos servidores públicos. Já tem resposta sobre isso, Rafa? Marcos, são muitas dúvidas em relação a isso. O edital inicial, ele trazia ali alguns critérios, né, sobre a questão das instalações, sobre a questão do pessoal, mas a gente tem que aguardar porque existem incertezas em relação a esse cenário, né? As modificações que foram feitas, por exemplo, nessa reedição do governo do Paraná para tocar a licitação bilionária, elas foram suficientes para corrigir os problemas? A gente não sabe. A Justiça nada falou até o momento, né? Está aguardando nesse momento o retorno, inclusive, de vista, né, de uma nova manifestação da Procuradoria-Geral do Estado. E o Tribunal de Contas do Estado vai olhar para essa questão que o ouvinte levantou, além dos problemas que a própria inspetoria teria apontado, foram corrigidos? A gente não sabe. Tem um prazo, segundo o governo, até o dia 28 de abril, para que leve mais explicações ao Tribunal de Contas do Paraná, e a partir dessas explicações que provavelmente a gente vai ter a compreensão desse desenho todo. Mas veja, essa dúvida que você está é a dúvida que muitas pessoas ficam em torno disso, né? Não é que o projeto não seja bom e não é necessariamente que ele tenha no seu core irregularidades. Pode ser que Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas do Estado concluam no final, né, desse processo, que estão aí afinadíssimos com a visão do governo de que não há problema algum. O negócio, a questão é exatamente essa a dúvida. O Álvaro está questionando aqui, tudo a Justiça tem que dar ok, quem vigia o vigia. Lembrando que a Justiça foi provocada, nesse caso, pelo Tribunal de Contas, que é responsável também, não, Rafa? Foi provocada por uma empresa, Perfeito, exatamente, concorrente. A gente trouxe aqui a informação, é verdade. Desculpe aqui, faço a correção, foi provocada por uma empresa que participou da licitação, e as empresas geralmente têm, inclusive, dentro do processo licitatório, um prazo para isso, para questionar ali apontamentos que elas façam em relação ao edital. Então foi a Justiça provocada, ela não atuou ali de forma livre e espontânea sobre esse assunto. Tem muita mensagem chegando aqui, nós vamos dar mais atenção para esse tema depois também lá no nosso break, mas eu quero reforçar aqui no portal RIC.